Olá, o artigo de hoje é o estudo dos saberes profissionais na perspectiva etnográfica. Esse artigo ele foi escrito pela autora Marise Nogueira Ramos. Eu sou o professor Paulo César Rocha e você está no canal Bora Aprender. Bom, eu irei começar com o resumo do texto e logo em seguida eu vou fazer algumas explicações. O artigo ele discute a contribuição teórico-metodológica da etnografia para o estudo dos saberes profissionais. Ele defende o não abandono das determinações estruturais nessa perspectiva de análise, situando categorias do método histórico dialético como necessárias para a reconstrução da relação entre singularidades e particularidades dos grupos profissionais e a totalidade social. Para isso, apresenta o conceito de saber profissional, relacionando-o com os conceitos de cultura e experiência, seguido de características e princípios da etnografia profissional, chegando a elementos práticos da pesquisa etnográfica. As considerações finais, elas esclarecem que estudos sobre experiência, cultura e saberes profissionais permitem compreender sua natureza fenomênica e captar mediações da relação entre trabalho e educação, de modo a ver em que medida, ao se constituírem como grupo profissionais, os trabalhadores potencializam sua organização como sujeitos de classe. Então, o que o artigo discute? Ele discute a contribuição da etnografia para o estudo dos saberes profissionais. Mas afinal, o que é etnografia? A etnografia é uma metodologia das ciências sociais em que o foco de estudo é a cultura e o comportamento de determinados grupos sociais. A etnografia ela realiza a descrição cultural de um povo e tem como ponto principal entender, descrever e explicar fenômenos sociais e culturais de grupos ou indivíduos. Então a etnografia ela vai se preocupar em estudar a cultura e o comportamento de determinado grupo social. No caso desse artigo, o grupo social é um grupo profissional, um espaço delimitado e vai ser feito um estudo sobre a cultura e o comportamento desse grupo. Ou seja, serão analisadas as interações dos grupos profissionais, levando em consideração as determinações estruturais, já que o artigo ele defende uma análise onde não haja o abandono de determinações estruturais. Reforçando, o artigo ele defende uma análise onde não haja o abandono das determinações estruturais. Então essa análise ela vai levar em consideração as determinações estruturais. E que determinações estruturais são essas? São as condições de classes, são a política de educação e de educação profissional, as relações de poder entre os subalternos e superiores, a relação entre os pares de um mesmo contexto. Então, toda vez que o artigo trouxer esse termo determinações estruturais, ele se refere a isso, as condições de classes, as relações entre os pares de um mesmo contexto, as relações de poder que vão acontecer entre os subalternos e os seus superiores, além das políticas de educação e da educação profissional. Então, esse artigo ele vai defender que essas determinações estruturais vão ser levadas em consideração, diferente de outros artigos que abandonam essa perspectiva. Outro detalhe desse artigo é que as categorias do método do materialismo histórico dialético vão ser vistas como necessárias para a reconstrução da relação entre particularidades e singularidades dos grupos profissionais e a totalidade social. Então, para essa relação entre a particularidade e a totalidade, nós vamos levar em consideração as categorias do método do materialismo histórico dialético. Mas afinal, quais são essas categorias do método do materialismo histórico dialético? Veremos que é a totalidade, a historicidade e a contradição, que vão ser bastante necessárias para que essa relação seja reconstruída. Qual relação? A particularidade dos grupos profissionais e a totalidade social. O conceito de saber profissional é o seguinte: relacionando com conceitos de cultura e experiência, nós veremos mais sobre o conceito de saber profissional mais adiante.
as características e princípios da etnografia profissional e elementos práticos da pesquisa etnográfica. Bom, então nós vamos começar a introdução do artigo e nós vemos logo no começo qual é a intenção desse texto. A intenção dele é articular um referencial sobre os saberes profissionais, além de construir instrumentos de pesquisa empírica, ou seja, uma pesquisa que leva em consideração a experiência dos sujeitos, além de desenvolver métodos de análise de dados sobre os saberes profissionais. Então, a proposta é desenvolver métodos para analisar os dados sobre os saberes profissionais. Mas afinal, que saberes são esses? Isso é o que nós veremos mais adiante. Como vimos, as categorias fundamentais do materialismo histórico-dialético, a totalidade, a historicidade e a contradição, elas vão ser uma referência epistemológica, já que ela não se limita a descrever singularidades do comportamento humano ou particularidades dos grupos sociais. Então é importante levar em consideração que as categorias do materialismo histórico-dialético, elas vão ser sim uma referência epistemológica. Por quê? Porque ela não vai se limitar a apenas descrever as singularidades do comportamento humano, nem as particularidades dos grupos sociais. Essas categorias, elas vão ser referências para apreender os saberes de grupos profissionais que vão ajudar a compreender a dinâmica e os processos pelos quais os trabalhadores eles se afirmam como sujeitos das relações sociais de produção e assim eles resistem e elaboram formas de enfrentamento à dominação. O que são essas relações sociais de produção? Essa relação que existe entre superiores e subalternos, entre os donos dos meios de produção e os empregados, são as relações sociais que acontecem no trabalho. A inspiração teórica do artigo foram autores da sociologia e teve uma grande influência da sociologia cognitiva e da influência, gente, da fenomenologia social, que é diferente da fenomenologia de outro autor. A influência da fenomenologia social, ela vai dizer o seguinte: a fenomenologia social, ela estuda a compreensão do mundo social, certo? Do mundo da vida. Esse mundo que nós conhecemos, o nosso cotidiano. Esse mundo é a esfera social em que se processam as relações entre os homens. Então, esse nosso cotidiano, nossa rotina, essa nossa vida que nós vivemos, elas têm relações entre os homens. Então, essa é a perspectiva da fenomenologia social, compreender esse mundo social, esse mundo da vida, o mundo do cotidiano, das ações triviais, das ações banais, em que em seu conjunto elas formam a experiência da vida dos sujeitos. Bom, apesar disso, a autora ela vai se posicionar criticamente diante dessas correntes. Apesar dela reconhecer a importância teórico-metodológica da fenomenologia social, ela vai se posicionar criticamente, já que os investigadores, os pesquisadores, eles podem confundir o que eles percebem e o que eles ouvem durante a pesquisa. Eles podem confundir isso com a verdade científica, porque o envolvimento emocional do pesquisador ele pode se confundir com o seu campo de trabalho, que no caso é essa pesquisa dentro de um contexto de um grupo profissional. Como eu disse, há um reconhecimento da importância, porque reconhece-se a contribuição dessas correntes para a construção do senso comum como objeto da sociologia. Então, nós teremos um objeto da sociologia que será reconhecido, que é a construção do senso comum. Mas o que será esse senso comum? O senso comum é o conhecimento que é adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observação do mundo. Então, toda vez que o texto se referir a senso comum, ele vai estar falando do conhecimento que é adquirido pelos homens a partir das experiências, e essa troca ela vai criando um senso comum entre um grupo coletivo. Esse grupo terá um senso comum que foi construído a partir das experiências vivenciadas por esse coletivo. Então, o texto ele vai falar sobre a compreensão dos processos sociais, que ele não pode prescindir, ou seja, desprezar, o estudo da experiência humana.
Então, a experiência humana, ela não pode ser desprezada na compreensão dos processos sociais, porque para compreender esses processos sociais é necessário sim o estudo da experiência humana. A perspectiva etnográfica, ela aborda a interação social sem perder o vínculo da interação social com as relações sociais de poder de natureza estrutural. É bastante importante compreender que nessa perspectiva da etnografia, a interação social ela está vinculada à relação social de poder, relações sociais de poder de natureza estrutural. Mas o que é essa natureza estrutural? Vale lembrar que a estrutura social ela vai se referir à posição dos indivíduos e de grupos dentro de um sistema, já que os membros e os grupos de uma sociedade eles são unidos por direitos e deveres que são aceitos e praticados entre si. Então, a estrutura social ela é bem delimitada no quesito classes divididas, divisão de classes, a partir da divisão, certo, da posição desses indivíduos dentro do sistema. E essa natureza estrutural ela tem relações de poder da hegemonia, de uma classe burguesa, e de uma outra ponta nós teremos a classe trabalhadora. Então essas relações de poder de natureza estrutural, dividida em classes, elas são vinculadas às interações sociais. Há estudos em que a interação social ela é observada numa perspectiva onde não é levada em consideração as relações sociais de poder. Já na perspectiva etnográfica, que aborda a interação social, nessa perspectiva do estudo do saber profissional, é levada em consideração as relações sociais de poder. As interações que o texto fala a todo momento é um processo de significação mútua e de negociação de poder no nível microsocial. Bom, o que é esse processo de significação mútua? Porque nesse processo nós teremos um interlocutor que vai interagir com o outro, observando as expectativas que cada um vai ter sobre o outro, e essas expectativas elas vão ter significados. Quando eu interajo com um outro sujeito, eu estou utilizando meios com significados para que esse outro sujeito me entenda. E esse sujeito também vai interagir comigo através de símbolos e significados. Então, por isso, é um processo de significação mútua, repleta de significados e de negociação de poder no nível microsocial. E essa negociação de poder nesse nível microsocial são as relações entre as classes sociais, entre os proprietários, né, os donos, a burguesia, a elite, e os não proprietários, que são os trabalhadores, os sujeitos que serão estudados nesse artigo. Bom, as interações, como eu disse, elas são processos de significação mútua e de negociação de poder no nível microsocial, mas, entretanto, elas sofrem sim determinações da estrutura social e podem ter implicações de natureza macrosocial. Para quem não sabe, esse nível microsocial ele está bastante envolto na perspectiva dos sujeitos que interagem entre si no nível mais sujeito a sujeito. Já a natureza macrosocial ela já representa a política, a economia, as instituições, as organizações, os governos. Então, essa estrutura social ela tem implicação de natureza macrosocial, porque decisões do âmbito do governo, da economia e da política, elas determinam vários fatores que irão acontecer nesse nível microsocial. A trajetória dessa pesquisa etnográfica ela foi referenciada ética, politicamente e epistemologicamente no materialismo histórico dialético, e esse materialismo histórico dialético ele vai se relacionar com a fenomenologia social. Mas o que é essa fenomenologia social? É aquilo que eu falei anteriormente, que é exatamente levar em consideração a sociedade, os sujeitos, a vida cotidiana, a vida real, essa vida em que nós vivemos, incluindo até mesmo os atos triviais que formam as experiências do ser humano. Entender a dinâmica social no plano das interações e do senso comum é onde são produzidas as experiências coletivas cotidianamente, faz parte dessa fenomenologia social. Bom,
Eu já falei umas 2 ou 3 vezes sobre o materialismo histórico dialético, mas afinal, o que significa esse materialismo histórico dialético que é proposto por Karl Marx? Bom, vamos por parte. O materialismo, ele designa um conjunto de doutrinas filosóficas que rejeitam a existência de um princípio espiritual que liga toda a realidade à matéria e às suas modificações. Reforçando, o materialismo ele vai descartar essa existência de um princípio espiritual. Na verdade, o materialismo ele vai levar em consideração a realidade em que a matéria é matéria e as suas modificações levam em consideração isso, a matéria. O materialismo histórico é uma tese, certo, do marxismo, segundo a qual o modo de produção da vida material ela condiciona o conjunto da vida social, política e espiritual. É um método de compreensão e análise da história, das lutas e das evoluções econômicas e políticas vista a partir da matéria. O que é a matéria? A matéria é isso. Sou eu, é você, são os sujeitos, é o que o sujeito constrói. A matéria é tudo isso que nós podemos ver como concreto. E a partir dessa matéria são realizadas diversas atividades, história, luta, evolução econômica, evolução política, tudo isso a partir da matéria. Já o materialismo histórico é uma abordagem metodológica que estuda a sociedade, a economia e a história, como eu disse, a partir da matéria. A análise materialista histórica ela parte da questão de que a produção e a troca de produtos, que hoje nós podemos dizer que conhecemos como trabalho, é o pilar de toda a ordem social, existente em todas as sociedades que desfilam pela história. Então, ao longo da história, nós tivemos ordem social em que a troca de produtos, essa questão da produção, foi o pilar de toda essa história. Sendo assim, a repartição desses produtos, aliadas com ela a divisão dos homens em classes, é determinada pelo que e como a sociedade produz e pelo modo de trocar suas mercadorias. Então, Karl Marx vai entender que toda essa questão de como e o que a sociedade produz, que no caso é matéria, e pelo modo de trocar essas mercadorias, que leva em consideração inclusive a divisão de classe, isso vai ser o materialismo histórico. Mas por que dialético? Gente, levando em consideração essa questão da dialética, os elementos do esquema básico do método dialético são a tese, a antítese e a síntese. É muito importante entender. Os elementos da dialética são a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação ou situação inicialmente dada. Então, nós teremos uma tese. Já a antítese ela é uma oposição a essa tese que foi dada. Do conflito entre a tese e a antítese que se opõe, surge a síntese, que é uma situação nova que carrega dentro de si elementos resultantes desse embate entre tese e antítese. Então nós temos a tese, a antítese que se opõe a essa tese, e a partir desse embate nós teremos a síntese. Mas vale também reforçar que essa síntese, que é produto desse embate entre tese e antítese, nós teremos uma nova tese. E essa nova tese se contrasta com uma nova antítese, gerando uma nova síntese que vai se contrastar com uma nova antítese, já que essa síntese também é uma tese. Então, esse é um processo de cadeia infinito. Nós teremos uma verdade, então haverá uma oposição a essa verdade. Então, a partir desse embate entre verdade e oposição à verdade, nós teremos uma síntese, que será uma nova verdade, que terá uma nova oposição, e assim por diante. Isso é o materialismo histórico dialético. Bom, voltando, sabendo o que é materialismo histórico dialético e a fenomenologia social, nós podemos compreender que a autora faz questão que nós entendamos que o materialismo histórico dialético ele não impediu a articulação com a fenomenologia social. Bom, e qual foi o principal desafio teórico-metodológico? Perceber possibilidades e limites de natureza epistemológica de se fazerem dialogar o referencial histórico e dialético com a etnografia. Gente, eu estou até escutando aqui algumas pessoas perguntando, mas afinal, o que é epistemológica? O que é essa epistemologia? Epistemologia é o que também nós conhecemos como teoria do conhecimento.
Epistemologia nós teremos várias. Nós teremos o objetivismo, na relação objeto-sujeito. Teremos o subjetivismo, que também leva em consideração objeto-sujeito e a relação entre objeto e sujeito. Mas no subjetivismo, por exemplo, o sujeito ele é um pouco mais focado. Um pouco não, ele é bastante mais focado. Porque o objeto, a verdade, é vista a partir desse sujeito. É o que o sujeito entende a verdade. Como ele entende essa verdade. Enquanto no objetivismo, por exemplo, a verdade ela é independente de como o sujeito vai perceber essa realidade. Então a epistemologia é uma teoria do conhecimento. E nesse caso, nós teremos como epistemologia o materialismo histórico dialético. Então nós vamos perceber possibilidades e limites de natureza epistemológica de se fazerem dialogar o referencial histórico dialético com a etnografia, que é esse estudo da cultura dentro de grupos profissionais. A autora ela reconhece que esse desafio ele pode contribuir para o enfrentamento de tensões teóricas vinculadas às relações entre análises macroeconômicas da economia e da política e as estratégias de enfrentamento da exploração dos trabalhadores. Como será que esses trabalhadores eles enfrentam, como eles pensam em enfrentar essa exploração do capital, dessa hegemonia que explora esses trabalhadores? Então, tem um enfrentamento de tensões teóricas no campo da educação e do trabalho no Brasil, que estão vinculadas a essa relação entre a análise macroeconômica e as estratégias de enfrentamento da exploração dos trabalhadores. O avanço da compreensão dos saberes profissionais ele pode dar sim explicações científicas sobre os fundamentos, sobre as motivações e sobre os limites de produção de conhecimento pelos trabalhadores na sua prática social. Então, quando a gente avança em compreender os saberes profissionais, nós teremos explicações científicas sobre os fundamentos, as motivações e os limites desse conhecimento que é produzido pelos trabalhadores na sua vida cotidiana, no seu grupo de trabalho, no seu grupo profissional. Bom, a autora vai colocar algumas questões de pesquisa que vão ser dirigidas a trabalhadores técnicos de nível médio. Bom, em primeiro lugar, ela quer saber qual o significado dos conhecimentos científicos aprendidos na formação profissional para os trabalhadores técnicos nas situações concretas de trabalho. Qual será o significado desse conhecimento científico que ele aprendeu lá na formação profissional? Qual o significado para esse trabalhador técnico nas situações concretas de trabalho, na hora que ele está lá trabalhando? Qual o significado desse conhecimento científico? Segunda questão. Como esses trabalhadores combinam os saberes da experiência com os conhecimentos científicos? Como ele vai combinar a teoria e a prática, inclusive reconstruindo no enfrentamento das situações concretas de trabalho? Quando aparece uma situação no trabalho, ele vai enfrentar como? Com teoria ou com prática, ou numa combinação de experiência e conhecimento científico, de teoria e prática? Veremos também. Terceira questão que a autora propõe na pesquisa. Pode-se compreender uma vinculação entre a mobilização dos saberes dos trabalhadores no seu processo de trabalho e as experiências educacionais? Então, aquele conhecimento que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu num curso técnico, será que isso vai ser vinculado quando ele precisar mobilizar esses saberes lá no trabalho? Essa e outras questões de pesquisas serão respondidas ao longo do trabalho do texto da Marise Ramos. Nos próximos vídeos, nós veremos quem são os sujeitos da pesquisa, o que é esse saber profissional, tanto falado nesse artigo, a etnografia profissional e crítica. O que é essa etnografia profissional crítica? Características e princípios dessa etnografia profissional crítica e elementos práticos das etnografias profissionais. Bom, é importante reforçar que esse é um artigo bastante emblemático. Tive bastante pedidos para postar um vídeo sobre esse artigo, porque o artigo ele tem uma leitura realmente mais densa, que inclusive é reconhecida pela autora quando ela fala que precisa trazer referências e conceitos densos para esse trabalho para compreender e responder essas questões de pesquisa. Então, nos próximos artigos, nos próximos vídeos,
nós veremos outros conceitos, tentaremos aprofundar um pouco mais e tentar responder algumas dúvidas e esclarecer algumas questões que ainda estão um pouco confusas para muitos. Esse é o canal Bora Aprender. Não esqueça de se inscrever, até para receber as próximas partes deste vídeo. Escreva aqui algum comentário com alguma dúvida que você percebeu ao longo da leitura do artigo, enquanto você assistia. E não esqueça de dar o like também. Dessa forma eu conseguirei saber se vocês estão acompanhando. Bom, esse é o canal Bora Aprender. Eu sou o professor Paulo César Rocha e até a parte 2 desse vídeo.